Então, dando continuidade a nossos vídeos acerca dos pilares da aprovação, aqui na nossa orientação 0800, hoje eu vou falar acerca de organização, um assunto de suma importância que precede ali o seu cronograma, que precede o seu planejamento em si e antes de você colocar a mão na massa efetivamente e estudar. Então, dando continuidade, no pilar anterior da aprovação, a gente falou acerca das regras do jogo, um assunto de suma importância. Se você não assistiu, corre lá e assiste ele, porque ele é interessante de assistir, assim como o da conscientização, que é o primeiro pilar da aprovação, o pilar da preparação. Então, tocando aqui nossos encontro, vamos falar acerca da organização e sem mais delonga, na tela com vocês aqui a nossa apresentação acerca de organização. Então a gente já falou sobre a conscientização, tudo que é importante, regra do jogo e agora organização. Mais um pilar fundamental para a sua preparação. Daí você já começa a construir uma preparação profissional e eficiente, focada sempre em resultado. Então vamos lá para a nossa organização. Em organização, você tem que ter em mente tudo que envolve a sua vida, sua rotina semanal, local de estudo, se você vai estudar em casa, em lugar especializado que você vai alugar, em biblioteca, enfim, onde você vai estudar, tem que arrumar um lugar minimamente possível, viável, que você consiga ter ali o mínimo de concentração, um cantinho, enfim, que é aquilo que você consegue ficar focado e, consequentemente, ter sua sessão de estudo no seu mínimo conforto possível e com concentração adequada. Carga horária semanal, porque agora você já sabe a conscientização, você já sabe qual que é as áreas da vida que você precisa de tempo, você já fez essa distribuição nos vídeos anteriores, como eu te ensinei, e agora você já tem condição de traçar uma carga horária semanal. Conteúdo programático. Usando como exemplo que a gente usou na aula anterior, no vídeo anterior, acerca do TSE unificado para analista judiciário, vamos usar nessa parte de conteúdo programático para dar como exemplo, mas você pode usar qualquer outro conteúdo. E o que você tem que ter em mente quando você pega um conteúdo programático de um concurso? A importância de cada um dos assuntos e disciplinas previstas ali no edital, tá? Porque levando em conta a banca organizadora e o cargo que você vai prestar, então você vê a importância, a complexidade. E aqui a complexidade pode ser em relação à sua dificuldade em relação à disciplina ou instituto, por exemplo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em controle de constitucionalidade. Para quem vai estudar direito constitucional, controle de constitucionalidade, outras não. Para você, então, controle de constitucionalidade é complexo. E aí você vai ver se ele é importante para o seu cargo e a complexidade relacionada ao tamanho, à extensão. Às vezes você não tem tanta dificuldade, mas é um assunto complexo porque ele é extenso. Então a importância é complexidade, dificuldade e facilidade. Então aqui meio que junta, né, complexidade junta com dificuldades e facilidade, porque aqui, na verdade, você vê que o tema é complexo para você já fez esse primeiro filtro. Agora você consegue classificar esses assuntos de cada uma disciplina, considerando o seu conhecimento prévio do assunto, a dificuldade que você tem de aprender ele e a extensão dele. E você já classifica ele como dificuldade sua, ou porque ele é extenso, ou porque você é fácil, porque você já estudou o tema, você já está dominando ele, já está acertando mais de 70% das questões, então é um tema que você pode classificar como fácil. E usando o TSE unificado, como eu tinha dito, a gente tem o seguinte conteúdo. Em conhecimentos gerais, para a prova de analista judiciário, serão 50 itens de língua portuguesa. Aqui, pessoal, não tem matemática, não tem informática, não tem raciocínio lógico, não tem estatuto do deficiente na parte de conhecimento geral, é só língua portuguesa. Então a dica aqui é que você já resolva questões da banca Sebrasp de língua portuguesa até a exaustão. Muitas questões, lógico, evidentemente, seguindo ali o conteúdo programático de língua portuguesa que está previsto no seu edital. Então serão 50 itens de língua portuguesa. Já em conhecimento específico, serão constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, penal e direito eleitoral. A grande demanda para o concurso é direito eleitoral, direito constitucional, direito administrativo. Essas três disciplinas, no meu ponto de vista, para o concurso do TSE unificado, são os assuntos de maior envergadura, de maior importância para a sua prova. Aí, direito civil, processo civil e direito penal, tá aí os assuntos de menor importância. Tanto é que aqui nem processo penal veio previsto no seu edital, então é só direito penal, direito civil e parte do direito civil, não é o direito civil inteiro, né? Então isso é interessante, processo civil provavelmente está ali inteiro, mas aí você consegue também, pensando no cargo, pensando na banca, conseguir traçar os assuntos ali de maior importância. Isso aqui é importantíssimo você saber. Conhecimento aqui, lembrando que são 70 itens dividido em 6 disciplinas. Aqui, em conhecimentos gerais, são 50 itens só para uma disciplina. Então, aqui em português, em gramática, em língua portuguesa, você precisa estar afiado e na visão da banca Sebrasp, tá? Então, é interessante fazer esse estudo focado em cima da banca organizadora, que no caso é o Sebrasp, que ela tem um banco de questões enorme, inclusive no formato da prova, tá? Isso é bem interessante você fazer. Feito isso, você sabe o conteúdo programático, já sabe a carga horária semanal que você vai estudar, você já fez a sua organização de rotina, local de estudo, já tem tudo isso. Agora, como entender, como estudar e como fixar? Por que está dentro de organização isso? Porque isso precede o seu cronograma em si.
para traçar um cronograma, você já tem que ter definido como você vai estudar, como vai ser a sua fonte de estudo, qual que vai ser a sua rotina para buscar o conhecimento. A vídeo vai estar no cursinho. Então, na parte de organização, você já contrata o curso, você já prepara o material, você já seleciona o conteúdo para depois você já começar o estudo propriamente dito. Então, basicamente, eu costumo dizer que, e depois futuramente eu vou gravar um vídeo específico sobre isso, como entender, como estudar e como fixar. Aqui, fixar é revisar, como você leva esse conhecimento da memória de curto prazo para de longo prazo, tá? Mas primeiro você tem que entender. E aí você estuda, você entende o assunto, você estuda ele. E aí aqui, ó, na fase entender é uma coisa, estudar é outra e fixar é outra coisa, tá? Então vamos lá. Fonte de entendimento / estudo. Então, você primeiro entende, tem uma consciência mínima do instituto, da disciplina, da matéria, e depois você estuda ele. Quando você vai fazer o entendimento, aqui você é aluno. E o que é ser aluno? Aluno é aquela pessoa passiva que recebe uma informação por um meio de alguma fonte, quer por um professor, em um curso, uma aula vídeo, quer por um PDF, uma doutrina, onde você vai buscar essa informação para ter a consciência e o entendimento daquele assunto. Você fez isso, aqui está um estudo passivo. Então, ele vai permear menor parte da sua preparação. Ele tem que ser rápido. Você tem que ir lá buscar entender o assunto minimamente para você ter condições de avançar para o estudo. E como você vai fazer o estudo? Você vai ser estudante. Aqui você sai da figura passiva de aluno para uma figura ativa de estudante, onde você vai treinar por meio de questões, por meio de treino. Você poderia estar dando uma aula sobre o assunto, resumindo ativamente sem copiar de alguma fonte, fazendo ali um mapa mental. Mas para ser mais efetivo, mais objetivo e mais rápido possível, eu escolhi a fonte para estudar, para entender questões direcionadas. Por que questões direcionadas? Porque você não vai sair fazendo questões aleatoriamente dos temas. Você vai pegar um tema, por exemplo, você vai pegar um tema princípios fundamentais dentro de direito constitucional e ali você vai entender o que é princípios fundamentais minimamente, quais são os requisitos ali, onde ele está localizado, o que se tem dentro de princípios fundamentais, quais são as espécies de princípios fundamentais. Feito isso, você vai para as questões de princípios fundamentais e, no caso do TSE unificado, questões do SEBRASP de princípios fundamentais. E aí você vai resolver as questões primeiro ali já para você fortalecer esse entendimento e já vai seguir estudando. Como você vai estudar? Exercitando todas essas regras que permeiam os princípios fundamentais focado para concurso. Aqui você não vai virar doutora do assunto, você vai aprender como a banca organizadora cobra, o que é importante saber dali e conhecer a literalidade da Constituição Federal do artigo 1º ao 4º no caso de princípios fundamentais. Então, questões direcionadas. E quantas questões? Dependendo do tema. Como eu te dei o exemplo aqui de princípios fundamentais, considerando a banca organizadora SEBRASP e considerando questões certas e erradas, sem ser questão de A, B, C, D e E, eu diria que aqui você poderia fazer em média de 5 a 30 itens do assunto, dependendo do seu nível de conhecimento. Se você domina muito o assunto, faz 5, 6, 7, 10 itens, acertando todos eles ali ou errando só no máximo um por uma desatenção, você fortalece o instituto em si, que no caso princípios fundamentais, e já tem condições de passar para o próximo assunto. Se você tem dificuldade ou não conhece o assunto, resolve aí. E aí aqui, pessoal, tô falando item, tá? Resolver itens de 20 a 30 itens ali, que daria mais ou menos ali umas 7, 8, 10 questões, e resolve esses itens e resolve não tentando simular. Aqui você está entendendo e estudando. Então, aqui você não sabe, já marca e já veja o comentário. Então, é interessante você resolver essas questões por meio de um material que já tem comentário dessas questões. E no caso, site especializado é muito interessante. O Tec Concurso é o que eu uso, é o que a Thaisa usa, é o que a gente indica para usar, porque ele tem bons comentários de professores e alguns comentários, às vezes, até de aluno. E aí você consegue perpassar por todas as regras ali mais importantes. Aqui nessa fase, eu não quero que você simule o seu conhecimento para ver quanto você está acertando. Aqui eu quero que você busque tração, busque resolver uma quantidade de questões, de forma que você passa por toda a regra e reafirma a mesma regra mais de uma vez para que você consolide aquele conhecimento e depois na fase de revisão você vai resolver mais questões desse tópico e consequentemente fixar esse conteúdo. Feito isso, você teve a fonte de entendimento de questões, como você vai revisar? Mais uma vez, questões mais uma vez. E quando que vai entrar doutrina tal? Você só vai usar material para buscar o entendimento mínimo. Então você precisa do requisito mínimo para poder fazer questões. Se você já estudou direito constitucional, administrativo, civil, processo civil, já tem uma base dessa disciplina, já vai direto para questões, mais orientada, direcionada, pegando instituto por instituto que está no seu edital e fazendo essa bateria de questão. E aqui, quando você vai simular, quando você vai revisar, você já pode fazer mais estilo simulado, tá? E aí você já vai fazendo aquela percepção da seguinte forma: se você está acertando mais de 75%, você faz os cadernos de erros desses assuntos na revisão. Se você acertando entre 60% e menos 75%, caderno de erro mais mapeamento e fixação. O que seria mapeamento e fixação? Pegar as questões que você errou e ver se as questões que você errou é do mesmo assunto, se é assunto correlato, ou se são assuntos totalmente diferentes. O que você errou? Foi doutrina? Foi lei seca? Foi jurisprudência? Foi desatenção? Foi compreensão errada? Então, aqui você tem a chance de fortalecer o conhecimento da forma correta e
suprimir lacunas do conhecimento. Se você acertar menos de 60%, significa dizer que você está fraco nesse assunto e você precisa melhorar ele. Como que você melhora? Mapeando os assuntos do caderno de erro, pega todo, porque vai ter uma quantidade de erro grande, então você não precisa aqui fazer um mapeamento de fixação, você vai pegar os cadernos de erro e vai perpassar por ele novamente, passar por ele de novo, vendo detalhadamente as questões que você errou. Já vai direto para a questão, o comentário dela, tá? Lê de novo o enunciado, o que ele pediu e veja qual é a fundamentação. E aí você vai consolidar esse conhecimento e nas revisões futuras isso vai ficar muito tranquilo. Feito a revisão, a fixação, você vai simular. Fonte de simulado, cada 15, 30 dias, aqui não é fechado, tá? Pode ser daqui 14, depende do que dá um dia, uma data legal, de preferência no horário que vai ser a prova, você simula. Aqui você vai simular o quê? Não é simular do dia da prova, e não é aquele simulado que você vai fazer nos termos da prova. Aqui é para você simular o que você já estudou. Então, se você já estudou princípios fundamentais, direitos fundamentais, você vai simular uma quantidade de questões de 15, 30 dias depois que você resolveu esses assuntos. E aí o que você faz? Anota as questões em 3 grupos. Num papel, tá? No rascunho você vai anotar. Resolveu a primeira questão. Se você estiver resolvendo num site especializado, só marca ela, já não resolve, não vê o resultado ainda. Você marca e passa para a próxima. No material impresso, a mesma coisa. E aí você marcou ela. Você marcou com certeza? Coloca um Czinho ali. Se você marcou com dúvida, coloca um Dzinho. Se você não sabe, coloca um N. E aí você vai marcar as questões, depois você vai ver qual que você tinha certeza e errou, e aqui está a grande sacada. Aqui que você se engana, porque às vezes você acertou a questão e não fez uma ponderação se você marcou com dúvida ou nem sabia e acertou, entende? Porque daí foi chute, e aqui nessa fase você vai fazer essa triagem. Por que você não faz essa triagem aqui na revisão? Porque aqui vai estar prejudicado. Eu quero que você tenha dias depois de estudo para ver o quanto você guardou daquele assunto que você estudou. Então faz essa marcação e depois você marca todas as questões e vê uma por uma o que você marcou com dúvida, com certeza e não sabia. O que não sabia não tem tanto problema, pessoal, porque a que você não sabia é uma lacuna do conhecimento, e na medida que você for avançando nas revisões, nos estudos, você vai voltando e vai preenchendo essas lacunas. Agora o grande problema está aqui. Quando você marca com certeza e erra, isso quer dizer que você entendeu errado. Isso quer dizer que você estudou e incompreendeu e guardou o assunto de forma errada, e você precisa desconstruir isso. Dúvida significa dizer que você falta mais revisão do assunto. Se você marcou com dúvida, significa dizer que você precisa revisar mais o assunto. Ou porque o assunto é muito decoreba, ou porque você tem dificuldade nesse assunto, e com o tempo você vai conseguindo mapear assuntos que você tem dúvida porque tem muita dificuldade, assuntos que você tem dúvida porque falta revisão, entendeu? Então essas duas possibilidades vai acontecer nesse ponto aqui. Mas a atenção deve ser as questões que você marcou com certeza e errou. Feito isso, você vai fazer a correção. A correção, veja o que você errou e que você sabia. Isso é importante. O que você errou, mas que você, em tese, achou que sabia. Isso você tem que corrigir na hora. Feito isso, você passa a fazer o dia do seu cronograma, como você vai fazer o estudo da discursiva. Só retomando aqui. Você entende, você estuda e você fixa o conteúdo. Então você precisa entender o assunto, você precisa entender, você precisa estudar e você precisa fixar. Passou por essas 3 fases e tudo usando por meio de questões. Algum outro assunto com muita dificuldade, você corre num vídeo rápido no YouTube ou no seu material que você já adquiriu, ou no PDF, já vai lá, você pega o material e vai direto na sua dificuldade. Não fique lendo o capítulo inteiro do livro. Assim que você usa doutrina, assim que você usa aula vídeo, assim que você usa o professor para você tirar dúvidas pontuais. O interessante é que sempre que você for na aula presencial é que você estude o tema da aula anteriormente para que você já crie suas dúvidas e leve, consequentemente, elas para ser sanada na aula, tá? E aí, discursiva, como você faz? No caso da discursiva do TSE, vamos pegar, e de outro também, tá? Não importa. Técnica você precisa saber e treino para ter prática. A técnica você vai aprender. Uma discursiva dissertativa expositiva, você tem introdução, parágrafos, pode ter 2, 3, 4, 5 parágrafos e conclusão. O que você usaria na introdução? No caso de estudo de caso, ou questões objetivas ali, aquelas questões que respondem direto, por exemplo, tal instituto é constitucional? Tal instituto é isso? Esses tipos de questões você não precisa fazer uma introdução necessariamente. Mas se tiver 30 linhas e você não tem muito o que falar dele, cria uma introdução bem básica, começando como se sabe, aí introduz o tema. Cuida-se se for um estudo de caso, trata-se estudo de caso. Inicialmente, cabe destacar, dessa forma você introduz com conectivo para fazer o modelão da sua discursiva. O primeiro parágrafo, você começa em relação ao tal, ao item que ele perguntou. Aqui você já faz essa concatenação. Em relação ao item tal, não vai falar item, em relação ao direito de voto, o segundo parágrafo, quanto ao direito de alistamento eleitoral, tal. E aí você vai fazer sua resposta. Parágrafo terceiro, no que concerne ao analfabeto, pelo direito de votar, de ser votado, isso. Ou relativamente ao tal, o parágrafo 4º, e conclusão se você fez introdução. Se não tiver mais linha, você termina esse parágrafo já concluindo. Assim, o direito político é isso, conclui-se que o direito político é tal coisa, então você poderia ter condições de fazer. Essa seria a estrutura e você treina a técnica. Como que você treina? Com consulta para treinar a técnica.
Você treina consultando, colando para ficar bom na técnica. Usa os seus mesmos elementos de coesão, de concatenação, de introdução de parágrafo, sempre usa os mesmos. Guarde uma seleção de adversativo, de soma, de adição ali, elementos de adição, de concatenação, de ligação, de coesão e coerência. Usa os mesmos nos modelos de discursivo, fazendo consulta, colando mesmo. Tanto o argumento jurídico quanto a técnica discursiva. Treinar a técnica e aprender o conteúdo. Então você cola ali fazendo o texto, meio que reescrevendo ele mesmo, montando a estrutura. Depois você refaz esses textos sem consulta para simular e avaliar seu domínio da técnica e do conteúdo. É assim que eu trabalho o treino da discursiva e assim que você já tem que ter em mente na organização para que você vá para a prova sabendo disso. Quantos dias tem até a prova? Isso faz parte da organização. No caso, a prova do TSE unificado será dia 8 de dezembro. Daqui até dia 8 de dezembro. Como você já avançou? Quanto você já avançou no conteúdo? Quanto falta você estudar ainda? Isso é importante você fazer aqui na organização. E, por último, você tem que ter uma forma, já ter em mente, antes de começar os seus estudos, como vai metrificar. O que seria metrificar? Você estudou, por exemplo, princípios fundamentais de direito constitucional. Quando você resolveu as questões lá, me colando, tudo, você não tem condições de dizer que você está dominando o assunto, porque você acabou de ver já a teoria, você colou, você já olhou direto o comentário, então você precisa metrificar. Metrificação você faz, vai ter um lugar para você anotar, pode ser planilha, uma tabelinha, uma anotação mesmo no seu material, e a importância disso. Para ser válido, você tem que simular. Ou seja, você pegar uma bateria de questões, não vai ir vendo o comentário de cada uma das questões que você resolveu, porque senão ela pode já te ajudar a resolver a próxima. Você tem que fazer as questões sem ver o resultado e depois já corrigir. Aí você vai fazer aquela anotação que você marcou com dúvida, não sabe, e que você marcou com certeza dúvida e não sabia. E outra marcação que você pode fazer aqui depois que você for corrigir é a marcação. Se você errou doutrina, lei seca ou jurisprudência. Sempre tenta exercitar isso. Quando você estiver simulando o que você está errando ou o que falta conhecimento de doutrina, lei seca ou jurisprudência. Feito isso, você vai ver o percentual de acerto. E esse percentual ele é fidedigno. Ele mostra o quanto você avançou na disciplina e, consequentemente, vai mostrar o seu avanço, o seu progresso no assunto. Então tem esse controle, tem esses parâmetros de organização e no próximo vídeo a gente vai falar acerca do quê? De parâmetros. Aqui a gente vai trabalhar toda essa parte de metrificação mais especificamente, aqui a gente vai trabalhar outros elementos de grande importância para depois a gente fechar com um cronograma e a partir daí vocês terem condições de fazer o seu próprio cronograma, de traçar um plano de estudo eficiente ou até mesmo de questionar talvez o seu mentor, o seu consultor quando ele for traçar um cronograma, e se você vê que esse cronograma não está um cronograma específico para você, está muito genérico, está muito aberto e aí você pode questionar ele e conseguir chegar num cronograma mais eficiente. Aqui os pilares da preparação está sendo trabalhado ponto a ponto e no próximo vídeo falarei acerca dos parâmetros. E fica aqui a minha dica, a minha sugestão. Segue essas orientações, analisa a sua situação, porque aqui a gente fala de concurseiro para concurseiro, aqui a gente faz na prática o que a gente fala. Então, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se gostou do vídeo, curte, comenta, se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.